Crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Nayara. Antes de começar esse vídeo, deixa muito like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações para sempre que tiver um vídeo novo chegar no seu celular. Deixe seu comentário se tiver qualquer dúvida, bora pro vídeo. Para começar esse vídeo, eu pedi para vocês darem uma olhadinha aí na nossa descrição, tá bom? Vai ter todas as informações aí. Nós vamos falar sobre Deus, quando ele fala com Gideão, e nós vamos saber quem é Gideão. O povo de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Eles haviam se tornado idólatras, servindo o ídolo chamado Baal. Por causa disso, os israelitas ficaram sendo oprimidos pelos midianitas. Os midianitas, juntamente com os amalequitas, eram um povo muito mau. Quando os israelitas plantavam, eles destruíam os campos de cultivo dos israelitas. E assim os israelitas, nesse período, muitas vezes passaram fome. Não tendo como se alimentar, nem mesmo suas ovelhas, os israelitas lembraram-se então que o Senhor, seu Deus, e assim eles clamaram ao Senhor. Deus enviou um profeta aos israelitas, dizendo que ele estava muito triste com eles. Mas mesmo assim, o Senhor iria lhes ajudar. Havia então um homem chamado Gideão, que estava malhando o trigo no lagar. O lagar era o local onde se espiava as uvas, mas Gideão estava ali malhando o trigo. Para impedir que os midianitas viessem e roubassem o alimento, o anjo do Senhor veio então a Gideão e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão, ouvindo essas palavras, perguntou ao anjo do Senhor por que o povo de Israel estava sendo oprimido daquela maneira. O Senhor disse então a Gideão que através dele ele livraria os israelitas da mão dos midianitas. Gideão disse ao Senhor que a sua família era pobre e ele, o menor da casa do seu pai, e sendo assim ele não se sentia preparado para cumprir essa missão. O Senhor disse a Gideão que ele seria com ele e ele daria vitória sobre os midianitas. A primeira coisa que Gideão teve de fazer foi derrubar o altar de Baal, que estava na casa do seu pai, e ali edificar um altar ao Senhor. Depois disso, o Espírito Santo veio sobre Gideão e o revestiu de poder para lutar contra os midianitas. Gideão pediu ao Senhor que ele desse um sinal que livraria os israelitas dos midianitas por meio de sua mão. Se um velo de lã que ele colocasse sobre ali e a de manhã estivesse molhado e toda a terra seca, seria um sinal. Outro dia aconteceu exatamente o que Gideão havia pedido para o Senhor. Gideão pediu novamente outro sinal ao Senhor. Desta vez ele pediu que tudo que estivesse seco estivesse molhado de manhã, menos o algodão. E da mesma forma que Gideão pediu, aconteceu. O anjo do Senhor falou com Gideão face a face. Aquele anjo, porém, não era, na realidade, um anjo, uma manifestação do Senhor Jesus Cristo. Quando Gideão percebeu que ele tinha visto o Senhor face a face, ele teve medo de morrer. Porém, o Senhor lhe disse: Paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Amém, crianças? Bom, essa é a lição de quando Deus fala com Gideão. Bom, crianças, eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho sobre um pequeno exército. Continuando aí o nosso vídeo, tá bom? Vou fazer a leitura e no final tem aí na descrição todas as informações que vocês precisam, beleza? Vamos lá. Depois que Gideão tiver aquele sinal de Deus, ele se levantou pela madrugada e juntamente com os homens que ele estava se acampando junto a uma fonte de Arodes, o Senhor disse a Gideão que o povo que com ele estava era muito. Ele mandou então que Gideão dissesse àqueles que fosse covarde ou medroso que voltasse para casa.
22.000 homens voltaram. Ficaram então 10.000 homens. Deus disse a Gideão que ainda havia muitos homens. Ele mandou que eles descessem as águas. Aqueles que lambessem as águas com a língua deveriam ir embora. Aqueles que bebessem as águas levando-a à boca com a mão deveriam permanecer. Ao final sobraram apenas 300 homens para permanecer com Gideão. Os demais voltaram para suas casas. Sucedeu então, naquela noite, que Gideão e o seu servo Pura foram próximo de onde estavam acampados os midianitas e os malequitas. Eles os viram em grande multidão. Gideão ouviu então um homem que contava um sonho a seu companheiro. O homem relatava ao seu companheiro que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e os feria. O companheiro daquele homem, então, que aquele sonho era uma revelação em que Deus mostrava que os midianitas seriam feridos pela espada de Gideão. Gideão retornou para o lugar onde estavam seus companheiros, confiante de que o Senhor seria com ele naquela batalha. Ele dividiu os 300 homens em 3 partes, e deu a cada um buzinas e cantares vazios, com tochas neles acesas. Gideão disse aos seus companheiros que quando eles vissem tocar a buzina, todos deveriam proceder e dizer: pelo Senhor e Gideão. Quando Gideão tocar a buzina, todos os demais fizeram o mesmo, que os seus cantares se partiram. Os homens ficaram então com as buzinas em suas mãos direitas e com as tochas de fogo em suas mãos esquerdas, E assim eles exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. Quando o exército dos midianitas ouviram as buzinas, eles começaram a correr e gritar. Os midianitas ficaram confusos e começaram a lutar contra eles mesmos. Os israelitas prenderam os príncipes, os midianitas, e assim Deus deu a vitória a Gideão contra os opressores do povo de Israel. Deus selecionou os homens que permaneceram com Israel, observando o modo como eles beberiam as águas. Aqueles que levassem a água apenas com uma mão simbolizariam aqueles que se mantêm em vigilância. Em nossas batalhas contra o inimigo, nós devemos não somente orar, mas também estarmos em vigilância contra as ciladas do inimigo. Bom, crianças, essa foi a historinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like. E até a próxima. Um beijão aí pra vocês e tchau!